Tema de hoje: Deus ouve orações. Quero repartir com vocês mais um estudo do Antigo Testamento no livro de Gênesis, livro dos Princípios, algumas histórias de Agar e Ismael. Personagens talvez não muito conhecidos para alguns de vocês. Até porque nessa leitura que nós estamos fazendo do texto de Gênesis, eu tenho procurado ir naquilo que nós chamamos de contrapelo da história, não é? Pelo nasce para um lado, você está indo pelo outro. Eu estou querendo ler o texto a partir dos olhos, principalmente daqueles que não escrevem a história. Porque a história normalmente é escrita por vencedores. E eu gosto de tentar ler o outro lado do mesmo texto. E espero que você se acostume comigo ao longo desses domingos a ler até mesmo textos das Escrituras Sagradas assim. Esses trechos que nós estamos lendo do livro de Gênesis, eles são coletâneas de textos antigos. Eles foram compilados e costurados um ao outro já no período do pós-exílio, e com várias edições que foram tendo ao longo dos tempos, e então chegou nessa edição final que nós temos hoje. Ora, papel quase que de um historiador, estamos voltando no texto, recortando o texto para tirar algumas lições deles. São textos assim, muito antigos, são frutos de tradições, de histórias que o povo conta. E aqui está mais uma delas, que nós vamos examinar hoje. Esta é uma das histórias que eu chamo assim, história contada à beira do poço. Os poços naquele tempo eram lugares muito importantes de encontros. Os poços eram os espaços públicos privilegiados das mulheres daquele tempo. Em alguns lugares, hoje também, é como era naquele tempo. Eu estive na África, e eu queria mostrar algumas fotos rapidamente aqui para vocês, e percebi como esses poços eram lugares de encontro para essas mulheres. As mulheres simplesmente se reúnem ali. Para elas, buscar água, aliás, buscar água é uma tarefa estritamente feminina em algumas culturas, como era nesses tempos bíblicos, como é nessas culturas onde estive, desses poços. O pessoal lá das telas, por favor, coloque para mim as telas das fotos, por favor. E essa tarefa, ela não era feita com pressa, ela era um evento. As mulheres iam para lá, se encontravam, conversavam. São rapidamente aqui algumas fotos que passaram. E era até estranho um homem ali no meio. Era estranho isso. Era um momento só delas, de liberdade, de identificação de grupo. O poço era um mundo da mulher. E por ali se contavam as histórias de Agar. Agar havia sido uma escrava, moça, que também tinha essas funções, como você vê aí, de carregar as águas, e ali se encontrava com suas amigas. Quem contava essas histórias que foram passando de geração em geração em torno dos poços, era quem carregava água, mulheres jovens, moças, escravas. Eram elas que contavam as histórias, porque Agar era uma delas, do passado. E essas histórias foi passando de geração em geração. As histórias que vamos estudar hoje, elas são, em sua origem, histórias de escravas. Até mais ou menos 1h, esse era o tema da minha mensagem. Eu resolvi mudar. Talvez algumas pessoas não compreenderiam. Contos de escravas. De meninas que viviam como escravas. Isso explica, nos textos que nós vamos ler, como Sarai, a esposa de Abraão, ela é vista nesses textos pelos olhos das escravas.
Então, pelos olhos das escravas, Sarai é o quê? Sarai é uma senhora. Uma senhora no sentido de dona, de proprietária. Mas, ao mesmo tempo, essas mulheres, ao longo do texto, você vai perceber, começam a notar que Sarai, embora ela ou Sara, se você assim o preferir, embora ela é senhora daquele povoado, ela também é submissa ao seu homem. Ela também é propriedade de alguém e tem que atender aos seus interesses patriarcais, interesses do seu homem. Afinal, a história se dá em torno de um homem que precisa ter um filho e a sua mulher, Sarai, que não consegue lhe dar o filho. Sarai passa a ser vista pelas escravas como também sendo escrava. Por isso, em determinado trecho da história, ela é diminuída. Ambas, Sarai e Agar, estão submetidas ao mesmo destino. Elas existiam para o patriarca, suas posses, sua herança, sua terra. E para isso, tem que haver um filho. Interessante é que aí, junto do poço, neste mundo próprio e livre das escravas, das filhas das carregadoras de água, o mundo da casa grande, da casa patriarcal, ele não é portador de esperança. Esperança para elas era fuga. Ainda que a fuga daquele lugar seria ir para um deserto afora. É isso que o texto vai nos mostrar de forma muito linda, porque é um texto muito antigo. Imagine, esses contos precedem talvez 1800 anos antes de Cristo. Trazido de geração em geração, recontados, registrados e anos depois recosturados dentro de um texto para contar a história de patriarcas que já se foram. Mas quando nós começamos a entender o seu texto literário e a beleza por detrás, começamos a perceber a inspiração de Deus por trás desse texto. Deus ter preservado textos tão antigos para chegar até nós, para nos dar lições maravilhosas sobre vida. E esse é o trabalho da exegese aqui. Esse é o trabalho que nós vamos fazer em abrir o texto aqui para nós, para ganharmos direção das Escrituras aqui para nós hoje. Comecemos a leitura. Gênesis capítulo 16 é um texto longo que eu vou ler com vocês, do versículo 1 ao 15. Peço que você acompanhe comigo, pequeníssimos trechos, apenas eu pulo, apenas para deixar a leitura um pouco mais fluente. Começo a leitura com vocês agora, todos os textos aparecem aqui na nossa tela, acompanhem conosco. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, note, uma mulher quando não tinha filho, aquilo para ela era uma vergonha, mas Sarai entendia que ela não tinha filho porque era um assunto de Deus, que Deus não lhe dava filhos. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Aqui nota o senso de propriedade. A escrava era um objeto dela. A escrava não é gente naquela cultura. Ela é um objeto. Então, possua esse objeto, vai dar um filho, esse filho vai ser meu, porque se ela é minha escrava, o filho dela é meu também, e vai passar a ser o meu filho. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Esse texto não está muito bem traduzido, depois eu corrijo essa tradução.
Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está nas suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Em outras palavras, você me deu o objeto, eu estou te devolvendo o objeto é seu. Faça com ele o que você quiser. Então Sarai tanto maltratou Agar, mais um texto que depois eu explico melhor, uma tradução. Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O mensageiro do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. A palavra anjo e a palavra mensageiro é a mesma palavra. Eu preferi usar aqui mensageiro. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Bate papo na beira do poço. É isso. Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o mensageiro do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. A razão era clara, a moça estava grávida, ao redor todo era deserto. Ela ia morrer. Seu único caminho é lá. Disse mais o mensageiro: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Como eu expliquei aqui domingo passado, essa expressão significa: o seu povo vai ser um povo não controlado. Seu povo vai ser um povo rebelde. Versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho. E lhe dará o nome Ismael, porque o Senhor ouviu. Esse nome significa Deus ouviu. É isso que significa Ismael. Porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Agar teve um filho de Abrão. Note-se que ela já voltou para sua terra. E este, Abrão, lhe deu o nome de Ismael. É interessante notar que foi o anjo que disse isso para ela. Ela deu o nome ao filho, mas depois tem que aparecer o patriarca dizendo: sou eu que dei o nome. Gente, Agar é escrava. E esse texto mostra a violência contra escravos. Nós já vimos aqui aquela expressão de Sara maltratou Agar de modo que ela acabou fugindo. A expressão maltratar, traduzida aqui pela NVI que eu tenho, ou humilhar, como está traduzida na tradução de Almeida, ainda não traz toda a força da palavra hebraica usada ali. No texto hebraico está falando de golpear, surrar, está falando de violência física. Sara espancou, Sara bateu, Sara castigou fisicamente a sua escrava. O texto mostra violência contra escravos. Isso sem contar que Agar já tinha sofrido outras violências anteriores a esta de Sara. Primeiro, ela passa de mão em mão sem ser perguntada. Não foi perguntado o que ela queria, o que ela achava. Uma mulher a entrega para um homem e ela tem que ir. Ela é uma moça, provavelmente, quem sabe, abaixo dos seus 20 anos de idade, entregue a um velho de quase 90 anos de idade. Como escrava, ela não é gente, ela é objeto. Ela era posse. Ela era objeto de Sarai, que passa para as mãos de Abrão. Agora Sarai a doa para Abrão, e Abrão depois a devolve para Sarai. Ela é um objeto. Ela é tomada. Quando diz sobre a relação dos dois, a expressão é forte. Ela é tomada, ela é entrada, ela é violentada. Ela foi dada para Abrão.
Todas essas violências são sofridas como que no escuro ou no silêncio de uma jurisprudência senhorial. Ou seja, eles são os senhores, a casa grande é o que manda. Típica cena de senhores e escravos. Senhores e escravos são assim. Então a escrava não aguentou, a escrava fugiu. Interessante que a fuga é o caminho para a liberdade. E a fuga seria uma das piores coisas para ser feita, porque eles estão rodeados de deserto, ela não sabe nem direção para onde ir. Em outras palavras, é melhor morrer do que continuar nisso aqui. Quando ela ficou grávida, o texto fala que ela passou a olhar com desprezo para Sarai. É difícil traduzir textos antigos, então, por favor, compreendam os tradutores. Eles procuram tornar o texto suave. Talvez o texto ser lido de uma forma tão agressiva como eu a estou lendo aqui, não fosse tão propício para ser colocado num texto sagrado. Então, eles preferem suavizar o texto. Mas o hebraico diz que ela, Agar, diminuiu a sua senhora aos seus olhos. A ideia que passa não é que ela desprezou quem a possuía. Na verdade, passa-se por uma conscientização que Agar percebe. Agar percebe que aquela sua senhora não era tão grande assim. Ela passou a vê-la como escrava também. Porque, afinal de contas, Sarai também era posse de Abrão. Nós já estudamos isso aqui 2 domingos atrás, quando Abrão simplesmente a entrega para o faraó do Egito, como um objeto. Ele a vende para o faraó do Egito, como se tivesse sido irmã dele. Ela é vendida. Por isso que Abrão recebe riquezas em torno daquilo. Agar começa a perceber o seguinte, ela manda em mim, mas ela é tão escrava quanto eu. Nesse texto, ninguém dialoga com a escrava. Escravo só recebe ordem. Vai, se entrega para aquele homem. O homem fala, volta lá para aquela mulher. É assim. Na escrava se bate, a entrega, se usa como um objeto. Agora, há um momento do texto que alguém fala com a escrava. E quem fala é um anjo do Senhor. É um mensageiro do Senhor. E é interessante agora as mudanças que começam a ocorrer nesse texto. Mais adiante nós vamos ler um outro texto e você vai notar também essas mudanças do lado dramático e trágico, quando começa Deus a entrar na história. A mudança no texto ocorre quando a escrava foge. E é quando ela foge que ela passa a ter uma experiência com Deus. Inclusive, quando o anjo fala com ela, aquele texto está redigido em forma de poesia. Dessa maneira, sem a fuga, não há poesia, não há orações, não tem Deus ali ouvindo, não tem conversa com Deus. O filho que vai nascer, Deus mesmo dá um nome para que aquela mulher nunca esqueça. O nome do menino é Deus ouve, Ismael. Deus te escuta. É isso que Deus queria dizer para ela. A mulher sofreu, levantou a voz para Deus, Deus disse, estou aqui. Eu escuto você. Nesse texto, Deus ouve a escravos e não quem a escraviza. Deus ouve a escravos e não a quem escraviza. Deus não suporta opressões. É interessante que a escrava aqui, ela é egípcia. O texto faz questão de destacar isso. Egito, na consciência do povo de Israel, é sinônimo de opressão. Os israelitas haviam sido, no texto, anos mais tarde, mas quem está redigindo está contando do passado.
Os israelitas haviam sido escravos no Egito. O Egito lembra opressão. Só que aqui, nesse texto, quem oprime é o patriarca de Israel. E quem é oprimido é uma mulher egípcia. Sabendo que esse texto ele foi redigido muitos anos depois, me torna muito interessante que os líderes da nação daquele tempo, entendam, eu estou falando de profetas, estou falando de homens que andavam com Deus, homens que pela inspiração divina registraram esse texto para nós. Esses homens estavam fazendo uma autocrítica para Israel. É Israel vendo seus defeitos no espelho com toda sinceridade. Por isso que o texto quer mostrar mesmo esse lado. É interessante isso, eu até queria aqui sair um pouquinho do meu texto e falar com vocês. Você não precisa levantar sua mão, mas quantos de vocês tem alguém que lhe recebe ordem? Não precisa levantar sua mão. Pode ser na empresa, sim, mas pode ser também o prestador de serviço que faz para você, a moça que ajuda na limpeza da sua casa, pode ser alguém que esteja debaixo de você, que recebe ordem e orientação de você. Seria muito bom se você se visse com os olhos dos seus empregados, dos prestadores de serviço. Seria muito interessante ver. Porque assim, depende de como você está vendo alguém, a pessoa tem ângulos diferentes. Quando você lê, por exemplo, através dos olhos de Pedro, apóstolo, ele falando de Sarai, ele fala como uma mulher exemplar. Porque ele está olhando a matriarca, né? Ele está olhando alguém, um ícone do passado, da história da nação e do seu povo. É assim, com todo respeito ele está fazendo. Agora esse texto, ela está sendo vista pelos olhos de uma escrava. E pelos olhos da escrava, ela é malévola, ela é ruim, ela é intolerante, ela é insensível. Ela tem seus altos e baixos de humor, e nesses altos e baixos de humor, o que se faz? Se bate na escrava. Magda conta uma experiência dela na África, quando uma menina foi atropelada, não foi algo grave, mas Magda estava junto e foi ajudar a levar a criança até a sua mãe, e apenas alguns arranhões, mas a mãe naquele momento pegou um cachorro e começou a bater no cachorro. Batia no cachorro, chutava o cachorro, tacava pedras no cachorro, porque eles acreditavam que de alguma forma ele era o culpado. Alguém tinha que ser culpado. Você tem que descontar ir em alguém, então ela fez isso num cachorro. É injusto? É. Tem diferença desse texto? Não. Não tem. Por isso que eu gostaria que você também pudesse fazer autocrítica, como esse texto está fazendo da própria nação de Israel, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Eu quero ler mais um texto com vocês. É quase uma continuação desse. Pelo menos a história continua, principalmente os personagens ainda são os mesmos. Vou dar um salto do capítulo 16 para o capítulo 21, e em Gênesis 21, de 1 a 20, eu vou pular alguns versículos aqui apenas para agilizar na leitura do texto, mas eu começo no versículo 1, o texto diz assim, acompanhe a leitura comigo, por favor. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera, ou seja, ela teve um filho. Havia uma promessa que Deus tinha dado para Abrão. Note um detalhe, Deus chegou para Abrão e disse, Abrão, eu vou te dar um filho. Como eu vou ter filho? Eu já sou velho e minha mulher é estéril. Deus falou, eu vou te dar, por isso que é chamado filho da promessa. Que tinha que Sara querer dar um jeito na história? Que tinha ela botar a escrava no meio dessa história toda? Mas Deus foi bondoso com Sara. Mais ou menos isso aqui já estamos, pelo texto, 13 anos depois daquele texto anterior. Eu acredito que esse texto, na verdade, essa contagem está errada. Eu acredito que seja menos do que isso. Talvez uns 5 anos. Mas aqui vamos jogar aqui 13 anos, que é o que o texto nos mostra. Versículo 2.
Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Isaque significa riso, sorriso, alegria. Versículo 8 diz: no dia em que Isaque foi desmamado, ou seja, é um tempo em que a criança, ela é quase que entregue ao pai agora. Porque até então o filho ficava somente ao poder da mãe. Agora ele era culturalmente entregue ao pai, e o pai então faz uma festa em torno disso. Abraão deu uma grande festa. Versículo 9, continuando: Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o filho que Agar dera a Abraão, estava brincando. A nossa tradução diz assim: ele estava rindo de Isaque. Essa tradução não é do hebraico, é da Septuaginta, uma tradução grega que acrescentou isso para dar um jeito no texto, porque não tem nexo. Como assim? A mulher vê o menino brincando e fica brava? Não tem nexo. Então, o texto, quando foram traduzido do hebraico para o grego, eles colocaram assim: ele estava brincando devia estar brincando com outro pequeno, ou seja, rindo do outro. Foi por isso que ela não gostou. Mas não é. O texto cru, como foi escrito, diz apenas isso: ele estava brincando, menino. E disse a Abraão: Sara se envolve numa ira. Ela fica com ciúme, com inveja, com bronca daquele menino. Disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. O texto não diz que aquilo que Sara estava vendo acontecer, como se aquele menino fosse abusar ou coisa parecida, e realmente estava acontecendo. O texto não diz. É da cabeça de Sara tudo isso. E o assunto é herança. Entrou dinheiro e honra na jogada. A solução, então: manda embora. Mas mandar embora para onde? Ao redor é deserto. Exato! Manda morrer. É isso. O texto é crítico nesse sentido. Que morra essa mulher e esse menino. Suma-os daqui. Aqui não vê isso quem não quer. É o que o texto quer mostrar. É interessante, o caminho da morte é ditado por quem pode. Não se dá às escondidas, inclusive. Aqui se sucede às claras. Não vê quem não quer ver. Esta é uma história que ela quer nos chocar com a sua desumanidade. É história para a gente ler e dar calafrio. É história para a gente ler e falar: que horrível. Isso é porque a gente não está acostumado a ler Bíblia. Ensinaram a gente a ler Bíblia errado. Primeiro ensinaram a gente a ler Bíblia como se fosse quiromancia. Quiromancia é a leitura da mão, né? Então tem a bibliomancia. Ensinaram a gente a ler Bíblia como livro mágico. Você abre assim: ai, Deus falou comigo. Aí, ai, Deus falou comigo. Tem gente que ensina isso para você. A Bíblia não é livro mágico, gente. Eu quero uma direção para a minha vida, eu não sei o que fazer. Aí você abre assim: Judas foi e enforcou-se. Viu? Fala: não, isso aqui foi engano, tem outra. Aí tem assim: e o que tem a fazer, faz depressa. Olha lá, cuidado. Bíblia não é para isso. Bíblia não é magia, isso é superstição. Bíblia não é para isso. Também nos ensinaram a ler a Bíblia como se ela fosse uma coletânea de heróis da fé. A gente lê a Bíblia, não, na Bíblia só tem tudo buona gente, né? Só gente boa, né? Só gente que anda com Deus, cara de oração, gente santa, sagrada, tanto que a gente chama os homens da Bíblia de santos, né? Eles são santos. Meu Deus do céu, se aquilo é santo, você imagina quando a Bíblia fala que eram pecadores. O negócio é grave. A gente que lê errado. Não é culpa de Deus isso.
A Bíblia é uma coletânea de diversos textos, escritos em gerações diferentes. A Bíblia está mais para uma biblioteca do que um livro só. Ela não é um livro escrito de cabo a rabo, não é? É um livro que foi coletado, foi juntado, e a gente vai percebendo, quando a gente faz essa análise, a gente percebe, Deus estava aqui. São experiências que homens e mulheres tiveram com Deus no passado e deixaram registrada para nós. A Bíblia não é um fim em si mesmo. Jesus fala isso. Inclusive critica os judeus da sua época por isso. Ele fala, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna, mas não querem vir a mim para ter vida, porque são elas que testificam de mim. Deus não é um livro. Deus é uma pessoa. O livro é apenas para nos ajudar a compreender os seus caminhos, para chegar melhor até perto dele, mas para se relacionar com ele. Eu não me relaciono com um livro, eu me relaciono com uma pessoa. É isso. Voltando aqui. Então esse texto é uma história que quer nos chocar com a sua desumanidade. É texto para dar calafrio. E eu continuo aqui o texto. Vamos continuar a leitura. Versículo 14. Lembra então? Sara falou, enxota essa mulher daqui com um filho. Versículo 14. Na manhã seguinte, a cena, ela é triste, a cena. Eu gosto de imaginar a cena quando eu leio. Então, na manhã seguinte, Abrão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. O texto original dá a ideia de que ele pegou a criança e colocou no ombro dela. Por isso que eu falo que talvez o menino não tinha aqui 13 anos de idade, poderia ser mais novo. Esse texto, esse tradutor já preferiu rejeitar, dizendo que ele colocou a comida, as coisas, o suprimento nos ombros dela. Despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Note, ela não sabia que direção ir, ela não conhecia o deserto, ela é escrava, ela foi nascida como escrava. E vai para onde? Talvez andou em círculos, não sabemos. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha. Não sei quanto, eu não pesquisei quanto que é isso. 200 metros, 300 metros ou mais, o suficiente para não ouvir a voz do menino. Por quê? Ela entendeu, meu filho vai morrer. E eu não vou aguentar ouvir meu filho morrendo. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. Esse texto me emociona. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. E o mensageiro de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos. E ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Claro, aqui já está contando anos mais tarde.
O menino sobreviveu, cresceu, construiu família e se tornou uma grande nação. Ismael é o pai das nações árabes do deserto. Tema de hoje: Deus ouve orações. Amém? Vamos falar isso juntos? Deus ouve orações. Deus entende e respeita o desespero de uma escrava e seu filho. Deus ouve a voz do menino. Deus se torna nesse texto esperança para a gente escrava como Agar. Eu imagino se no tempo da escravatura aqui no Brasil conseguíssemos como missionários chegar até eles e ler textos como esses e dizer: fala com Deus porque Deus está te ouvindo. Deus está mais do lado da senzala do que do lado da casa grande. Deus é esperança para filhos desprezados. Ouvi, não muitos dias atrás, um mês e pouco atrás, a história de um irmão da nossa comunidade. Já conhecia, eu conheço desde que chegou entre nós. Foi desprezado por sua mãe, foi colocado na rua. A mãe preferiu morar com a amante do que ter o filho dentro de casa. Irmãos da nossa comunidade que o acolheram. Cresceu o menino, cresceu o rapaz, cresceu como pessoa, cresceu e se estruturou. Pouco tempo atrás fui jantar na casa dele, com sua família, com seus filhos, homem de família, homem íntegro, de caráter, gente fantástica, gente boa, e que hoje ajuda a mãe, porque é perdoador. Deus está do lado de gente que é desprezada, é o que o texto nos ensina. Deus ouvia a voz que ninguém ouviu, ou que ninguém quis ouvir. É interessante, é que Deus ouve o menino. Porque nem a mãe mais queria ouvir o menino no texto. Ela não suportava mais. Mas a ele Deus ouve. Deus está mais próximo, olha o texto, ele trabalha com figuras, o texto é para mostrar isso. Deus está mais próximo do que a mãe. Tem um profeta na Bíblia que diz o seguinte: ainda que teu pai ou tua mãe te desprezar, eu não vou te desprezar, diz o Senhor. Deus nos trata assim. E é interessante que o texto ele vem assim com uma crueldade tremenda. Só que nesse momento o texto ele se humaniza. E a humanização do texto o torna divino. É interessante isso. Ao humanizar-se o texto, ele se torna divino. Ao humanizar-se, Deus aparece. Tem essa relação. Deus está com os ouvidos voltados aos perseguidos. É o que o texto nos passa. E aqui mais uma vez mostra que Deus é justo, que Deus é o Deus dos fracos. E a coisa toda que se resolve como? Com o abrir dos olhos. Notou isso no texto? Eles oram, o que é que Deus faz? Deus só abre os olhos. Deus faz a ela perceber que tinha um poço ali perto dela. E é assim que Deus resolve os nossos problemas. Ele nos abre os olhos. Você precisa de uma solução. Deus vai abrir os seus olhos. Mas é interessante aqui, o restante é atitude nossa. Deus abriu os olhos, mas a mulher se levantou, foi lá, pegou o menino, foi lá, tirou água, deu água para o menino, caminharam mais um pouco e foram para a terra do Egito. E a vida segue. E o texto abrevia, mas mostra que, a partir do momento que Deus abriu os olhos, a mulher seguiu viagem, se tornou livre. Não era mais escrava. Foi para sua terra. É provável que ela voltou para a família dela. Porque disse que ela tomou para o seu filho uma mulher egípcia. E ela era egípcia. Então é muito provável, e como ela está ali na região sul, que é esse deserto de Berseba, ela atravessou o deserto e foi em direção da sua terra. E é de lá que ela arranja esposa para o seu filho. O texto mostra que a vida continua. Nesse sentido, apesar de todo o sofrimento, Agar está livre. Livre para viver a sua vida,
com a sua família, com seus parentes, mas livre também para construir a sua família. Ela dá o seu filho em casamento. Gente, o caminho da liberdade nem sempre é fácil. Aqui mostra como é difícil o caminho da liberdade. E Deus ouviu, ainda que não houve gritos no texto, você percebe isso. Nenhum momento do texto diz que clamou, gritou, berrou. Diz que chorou. Mas a Bíblia fala, Deus ouviu. Deus ouve o nosso silêncio. Deus ouve. Aqui Deus vê e ouve escravos. E isso nos remete à imagem de quem está escrevendo. A imagem do Êxodo. Vários textos que nós lemos remetem a essa imagem. Um dia o povo de Israel também precisou. Eles também se tornaram escravos. E Deus foi bondoso para com eles. Esse é o texto bíblico. Essa é a leitura e exposição do texto. Aqui se encerram as interpretações. Agora eu quero fazer as aplicações do texto. Como eu sempre falo, primeiro exegese, a gente examina o texto e abre o texto. Depois hermenêutica. Vamos pegar esse texto e aí. O que isso significa? Embora eu acho que muita coisa aqui já se tornou princípio aqui para nós. Lembrando, esse texto ele está construindo a identidade de uma nação. Portanto, nós já sabemos mais uma coisa sobre essa nação. Essa nação, lá no texto que nós já estudamos 2 domingos atrás, é proibido nessa nação que Deus vai formar opressão sobre a mulher. Agora, está mostrando outra coisa aqui. Nessa nação, não vai poder ter escravatura. Nessa nação, Deus não vai suportar oprimir um outro ser humano. Teria que ser uma nação justa. Por isso os profetas, lá adiante, pegam esses textos, inclusive os contos das escravas, para que Israel se visse também aos olhos dos seus escravos. Para que eles voltassem ao caminho do Senhor e seguissem a lei do Senhor. Lições do texto para nós aqui hoje. Quero tirar 3, muito práticas. Vai servir para o seu dia a dia. Provavelmente pode servir para hoje ou até para essa semana já. Primeiro delas. Não tente resolver o problema dos outros sem uma orientação divina. Eu volto lá na causa toda desse texto. Que Sara tinha que meter o bico no meio dessa história? O assunto era entre Deus e Abraão. Deus prometeu para Abraão um filho, Abraão acreditou que ia ter um filho e ficou esperando o filho. A mulher está vendo que o homem está ficando triste, está ficando velho, tudo mais. Falou, meu problema sou eu, vou arrumar uma solução. Bolei uma solução, pronto. Vou dar uma ajudinha para Deus. Queridos, não se meta com o problema dos outros, não tente resolver o problema de todo mundo, simplesmente porque você não é Deus. Você já percebeu quanta burrada você fez na vida com boas intenções? Não tente resolver o problema dos outros sem uma orientação divina. Eu não estou dizendo que a gente não possa ajudar pessoas. Temos que ajudar, claro que temos. Somos bondosos. Tem gente necessitada? Vamos ajudar, claro. Eu estou falando se meter no meio do problema. Sem uma orientação divina, não dá. O problema de não ter filho não era de Sarai, era de Deus e de Abraão. Ela que meteu o bico onde não devia. Nada disso aqui teria acontecido. Essa lambança toda não teria acontecido se Sarai não tivesse inventado moda. Não tente resolver o problema de todo mundo ao seu redor simplesmente porque você não consegue e também você não foi criado por Deus para isso. Você não tem, entenda bem, você não tem dom de ser Deus. Será que você se toca disso? Você não tem vocação para isso. É nobre, é admirável querer ajudar o máximo de pessoas quanto lhe for possível, sempre estender a mão ao pobre, ao necessitado, a quem precisa de ajuda, mas o problema é que quem se envolve demais, eu estou falando de se envolver com o problema, não estou falando de ajuda, estou falando de se envolver com o problema dos outros, acaba se desgastando, acaba ficando estressado, fica doente por dentro. Sarai ficou. Ela se transtornou. Aquela mulher dócil dos capítulos anteriores vira uma bruxa.
E é interessante, acabou mais atrapalhando os outros, estragando a si mesmo, do que resolvendo o problema. Antes era só uma pessoa com problema, a outra. Agora tem ela, eu e quem mais eu envolvi no problema. No caso de Sarai, ainda sobrou para a coitadinha de Agar, que não tinha nada a ver com o pato. E eu vou te contar uma coisa de vida. E eu tenho base para te dizer isso. Tem pessoas que sempre vão querer continuar com seus problemas. Aliás, Jesus ensina isso 2 vezes. No livro de Marcos, no capítulo 4, Jesus conta uma parábola, e nessa parábola ele fala que tem 4 tipos de solo, e a gente semeia a palavra em cada uma desses solos, semeia semente em cada um desses solos. 4 tipos de solo, só um dá certo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, só 25% é gente boa que quer realmente resolver. Os outros 75% é encrenca. É desperdício. Outro, capítulo seguinte. Capítulo seguinte está tendo um problema numa determinada comunidade. Tem um homem endemoniado que perturba a comunidade toda. Esse homem grita de noite, quebra cadeias, é um homem que tem uma vida vampiresca pelos cemitérios e tudo mais, um terror na cidade. Jesus vai naquele lugar. O homem vem a seu encontro. Jesus expulsa o demônio. Aliás, os demônios. O homem fica livre. O povo da cidade fica tão assustado que é o seguinte, espera um pouquinho. Nós tínhamos um problema aqui que era pior do que tudo que a gente tinha. Quando alguém chegasse assim e falasse, olha, você está errado nisso. Eu digo, mas eu não sou que nem aquele cara. É, que nem aquele cara você não é. Agora Jesus tirou essa personagem. Sabe o que o povo da cidade fez? Se reuniu e pediu para Jesus ir embora. Tem gente, tem pessoas, que sempre vão querer continuar com seus problemas. Por isso, meu conselho é, não tente resolver o problema dos outros sem uma orientação divina. Vou contar uma, não está aqui anotado, me lembrei agora. Eu era solteiro ainda, já era pastor, eu era solteiro. E aconteceu uma coisa interessante. Num determinado dia, era uma sexta-feira, eu conversando com um irmão, aquele irmão estava apertado financeiramente, e eu, querendo ajudá-lo, não pensei 2 vezes. Eu abri minha carteira, tirei o dinheiro que eu tinha e dei para ele. Achei o máximo aquilo. Me senti bem. Estou ajudando uma pessoa necessitada. Passou. Sábado, um irmão vai na minha casa. Um irmão que hoje até frequenta aqui a Carisma. Homem de Deus esse cara. Esse irmão vai na minha casa. Anésio, eu precisava falar uma coisa com você. Sim. Eu estava orando e eu tenho uma palavra do Senhor para você. Eu falei, pode falar porque você eu acredito. Ontem, Deus me disse que ontem você ajudou uma pessoa. Eu falei, isso é de Deus, ninguém sabia disso. Os caras nem se conhecem, o cara que eu ajudei não é amigo dele. Como é que ele sabe disso? Isso aqui é de Deus. Eu falei, cara, é verdade, mas eu já estava assim, né? Imaginei assim Deus falando, servo bom, amado, valeu, homem de Deus, eis que te digo, aquela coisa assim, né? Eu esperava um negócio desse tipo, né? Ele falou, pois bem, a palavra de Deus para você é o seguinte, para de me atrapalhar. Eu falei, o quê? Ele falou isso. Deus estava tratando com a vida daquele indivíduo, ensinando aquele indivíduo, porque ele só aprende quando ele tem escassez. Você foi e supriu a necessidade dele. E Deus me mandou te falar isso, agora o assunto é com você e Deus. Tome. Toma. Não tente resolver o problema dos outros sem uma orientação divina. Segunda dica para você, não perca o autocontrole.
Esse foi o caso de Sarai. Você se envolve com os problemas, você fica longe de Deus, você pensa mais no problema do que em Deus. No texto todo, você não vê Sarai orando, você não vê Abraão orando, você não vê isso. O que acontece com gente assim? Fica insensível. O que acontece com gente insensível? Esse monte de coisa aqui. Primeiro, se precipita. Dizia a minha avó, bolo cru dá dor de barriga. Não sei se dá, mas ela ensinava. A precipitação faz a gente decidir rumos das nossas vidas sem um planejamento, sem buscar sabedoria. Você começa aquele negócio na base da empolgação, com precipitação, sem buscar o Senhor, dá tudo errado e depois você fala, ai Deus, por que essa provação na minha vida? Provação? Você que se meteu nisso, meu filho. Nesse texto, errou Sara e errou Abrão também. Os dois erraram. Era para esperar a promessa. Não esperou, quis dar um jeito, nasceu Ismael. Deu-se toda essa história que nós acabamos de ler, simplesmente porque uma mulher não teve autocontrole. Tinha formiga que, eu preciso fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. Sara, fica quieta, eu preciso fazer alguma coisa. Foi lá e fez. Deu errado. Vou te contar uma coisa. Seguindo a contagem do texto, que seria 13 anos depois, na verdade o texto todo vai dar 14 anos depois, Deus ficou 14 anos sem dirigir uma palavra para Abraão, por causa disso. Outro perigo que quando a gente perde o autocontrole é descontar nos outros as suas frustrações. Sara pegou, bolou um plano e fez. Olha o que ela fez, ela viu a burrada que ela fez. Que besteira. Agora ela estava frustrada consigo. Mas já que achou que era a outra que estava provocando, veja bem, ela estava frustrada consigo. Mas ela começou a achar que era a outra que estava provocando ela. Sabe, tipo aquela pessoa que está tão de mal consigo mesma, que alguém olha para ela, ela já responde assim, em tom bruto. Está olhando o quê? O que foi? O que é? Tão mal que ela está consigo. Falta de autocontrole. Um outro perigo são as imagens distorcidas que o autocontrole, a falta do autocontrole nos faz. Sara, ela viu o que ela achou que viu. O menino só estava brincando. E ela viu, não sei o que ela viu ali. Alguns tradutores ainda preferem colocar, não, o menino estava brincando com o outro, o menino estava desprezando o outro, ou o mais velho estava abusando do menor. Aí é viajar demais no texto, o texto não está falando isso. O texto está mostrando uma crise de Sara. Sara viu um menino feliz, brincando, não, sorriso é o meu filho, feliz é o meu filho, esse é o nome dele, inclusive, Isaac, feliz, sorriso. Esse carinha aí não. De fato, ela não viu nada. Foi ciúme e inveja que a cegaram. Mais uma vez, falta de autocontrole. Então, meu querido, não perca o autocontrole. Muita burrada sai na vida da gente por causa disso. E um detalhe, hein? Deus não tem culpa de nada. De nada. No texto todo, Deus não fala, Deus não diz nada, Deus não é chamado para a história. No momento que ele é chamado, ele aparece. Que é para quem? Para a escrava, para o menino, para o oprimido. Por último, a autocrítica. Reconheça seus erros. Está aqui uma das lições mais nobres que um ser humano pode aprender na vida. Aprender a reconhecer seus próprios erros. Ao retratar os seus patriarcas, pelo olhar dos escravos, pode-se ver a opressão dos senhores da casa grande sobre os escravos. É provável que os primeiros textos redigidos, escritos, desses contos dessas escravas, tenham sido registrados, porque eles têm essa característica, pelos profetas do Reino do Norte, ou das tribos do Norte,
Não do reino ainda, porque ainda eu acredito que os primeiros textos começaram numa época em que Salomão era rei. Era uma espécie de autocrítica sobre o próprio Israel no período de Salomão. O povo de Israel, que tinha sido formado de escravos, que eram escravos no Egito, estava agora, na época de Salomão, escravizando a outros. Inclusive escravizando gente do próprio povo de Israel, na época de Salomão. Esse texto está aqui registrado como uma autocrítica sobre a própria nação, mostrando os erros da nação. Autocrítica é algo saudável. Procure se ver no espelho, procure se ver, ler as suas atitudes pelos olhos dos outros. Não pergunta agora, porque eu não quero briga aqui dentro, mas que tal você perguntar para o teu marido: querido, baseado no que falou hoje, como é que você me vê? Marido, faça ela prometer antes que você não vai dormir com os cachorros. É importante a gente se ver com os olhos dos outros. O que será que os nossos filhos falam de nós para o seu melhor amigo? O que será que os amigos que convivem conosco falam da gente? O que será que a sombra da tua mulher ou a sombra do teu marido fala a teu respeito? Por que a sombra? Porque não pode contar para ninguém. Então é uma conversa entre a sombra e ele, ou a sombra e ela. Vou ler 2 textos e vou terminar. Provérbios 28, versículo 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. Na tradução da Bíblia, a mensagem, na paráfrase, diz assim: Deus não dá a mínima para a oração dos que não o ouvem. Sabe por que a expressão aqui, lei? Porque a lei do Senhor ela é justa. Nela não se admite tratar mal as pessoas. Tratar mal as pessoas é desobedecer à lei do Senhor. Abuso de autoridade, pais com filhos, patrão com empregado, pastor com rebanho, qualquer abuso de autoridade é desobedecer à lei do Senhor. Ostentar-se sobre os outros, querer ser maior do que os outros, é desobedecer à lei do Senhor. E quem se recusa a ouvir a lei, quem desobedece à lei do Senhor, até suas orações são detestáveis. Eu meditando nesse texto, eu pensei, por que até as orações são detestáveis? Porque o cara também é detestável, não é só a oração que é. O indivíduo também é. Último texto, pode ficar em pé comigo, por favor? Último texto, 1 Pedro 3, versículo 7. E aqui ele traz para bem perto da gente. Um texto mais ocidentalizado, eu diria, Pedro, em Roma, falando com gente já numa idade mais moderna. Eu estou saindo de um texto lá de 1800 a.C. para um texto agora, já no primeiro século da nossa era. E Pedro, apóstolo, diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, detalhe, Pedro era casado, tá? Sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Uma pausa. Por que o texto que se dirige aos maridos? Porque, nesse tempo, primeiro, mulher não lia, não estudava. Então, se é um texto escrito, só pode ser dirigido aos homens. Segundo, que ainda a sociedade ela é patriarcal. Maridos que oprimem as mulheres, comum naquele tempo. Não é tão diferente hoje em dia. Só que hoje em dia tem um outro lado também. Eu já vi mulher que oprime marido. Eu já vi. Então aqui, leia-se conforme lhe for adequado. Continuando o texto. E tratem-nas com honra
como parte mais frágil. E co-herdeiras do dom da graça da vida. Eu acho interessante dizer que a mulher é co-herdeira do marido, do dom da graça da vida. Dom da graça, assim, o que Deus tem para nos dar, Ele vai dar. Só que a mulher é co-herdeira, como você mesmo fala, ela assina junto. Você está sozinho, meu querido? Não dá para entregar, está faltando a assinatura do outro aqui, ó. Os dois têm que estar juntos. Se não está junto, não vai receber. É o que o texto está querendo dizer. Ele, inclusive, complementa o texto com essa frase: de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Queridos, quando a gente lê textos chocantes como aqueles que nós lemos, a nossa tendência é a gente se ver do lado mais fraco, né? Da escrava, do menino. Em algum ponto a gente se vê como vítima. Mas a Bíblia ensina a gente a ler contra a gente também. Por isso que eu lhe perguntei se você não tem alguém debaixo da sua autoridade, de alguma forma. E se de alguma forma você não tem se comportado dessa maneira inadequada, inclusive dentro de casa. Como esse texto é muito mais direto com a gente aqui. Eu vou só ler para vocês uma paráfrase desse texto, escrito por Eugene Peterson. Ele diz assim: o mesmo vale para vocês, maridos, sejam bons maridos, cada um para sua esposa. Não deixe de honrá-las, nem de se alegrar com elas. Sendo mulheres, elas não têm alguns dos privilégios de vocês. Mas na nova vida, que sob a graça vida sob a graça de Deus, vocês são iguais. Portanto, tratem a esposa iguais a vocês, para que as suas orações não sejam daquelas que não passam do teto. Marido que oprime a mulher, oração interrompida. Pais que oprimem os filhos, oração interrompida. Chefe chato, oração interrompida. Pastor mandão, oração interrompida. Lembra que eu disse aqui? Deus ouve a escravos e não quem escraviza. Deus não suporta opressões. Leamos isso contra nós. Eu quero terminar fazendo um apelo para você mudar. O apelo não é que eu vou te chamar aqui à frente. Você vai responder aí, dentro de você. Primeiro, para de ser chato. Você é muito chato com as pessoas. Você cobra todo mundo. Você é chato com os outros. Você é exigente demais com as pessoas. Rebaixa pessoas. Quando alguém erra, você não é misericordioso. Você pisa em cima. Isso é desobedecer a lei do Senhor. Para de oprimir as pessoas ao teu redor. Alguns de vocês estão fazendo sua casa ficar um inferno, por tua culpa, por teu jeito. Ah, mas eu sou assim. Muda. Arrependimento, mudança de mente. Ouve a palavra de Deus hoje aqui. Você mesmo que orou, Deus, fala o que eu preciso ouvir, não o que eu quero. Deus responde orações. Passe a fazer as pessoas se sentirem bem ao seu lado. A gente tem que viver uma vida que as pessoas sintam falta da gente. Entendeu? Você tem que ser uma pessoa tão legal que quando você fica tempo sem se ver ou está longe de alguma coisa, a pessoa fala: eu estou com saudade. É gostoso estar com você. E normalmente para nós brasileiros, o gostoso também significa divertido, percebeu? Porque o brasileiro é festivo, né? Então gostoso para o brasileiro é festivo, em outras palavras, é assim, é legal, é agradável estar com você, é divertido. Então, querido, seja mais assim. Você anda muito sério, você anda muito briguento, está precisando rir um pouco, está precisando brincar, contar e ouvir piada.
se divertir, sentar para bater papo. Cuidado para não estragar sua vida, sua família, vida de outras pessoas e ainda colocar a culpa em Deus. Cuidado. Lembre-se, tema de hoje: Deus ouve orações. Mas Ele ouve orações de quem está sendo oprimido e não de quem está oprimindo. Então, minha última palavra para você, agora que eu vi que eu tenho só um texto ainda para ler, desculpe, tem mais um texto, coisa rápida. Mas é a minha última palavra para você. Mude. Porque aí Deus ouve oração de gente arrependida. Eu disse que Deus não ouve orações de gente que está oprimindo. Você se vê assim, muda. Muda como? Muda agora. Muda aqui. É uma decisão. É uma entrega. Deus, chave do meu coração, está aqui, ó. Estou entregando. Não vou mais governar essa jossa aqui, não. Só o Senhor para governar a minha vida. Vou fazer conforme a tua palavra diz. Estou decidido a mudar hoje. Estou decidido a mudar agora. Isso é arrependimento. E Deus ouve orações, sim, de gente arrependida. E o último texto eu leio com você antes de nós orarmos e encerrarmos. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Amém? Fechamos os olhos, vamos orar. Amado Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que pecaram contra nós. Perdoa as nossas dívidas com o Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que devem contra nós. Nos dê esse coração perdoador. Muda o nosso coração. Tira de nós toda a chatice e rabugice. Não nos deixe cometer os mesmos erros que esses homens e mulheres do Senhor, gente que te amava, cometeram no passado, como Abraão e Sara. Que possamos aprender a lição, não oprimir pessoas, sermos mais simples, termos um coração mais tenro, que possamos nos ver aos olhos dos outros e também ajudar os outros a se enxergar. Que possamos ser bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Obrigado por tua palavra. O Senhor falou que nós precisamos ouvir do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.